Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Hoje eu estou aqui para mais uma resenha de mais um livro. Eu me chamo Marcela e hoje a nossa resenha é sobre Asiáticos Podres de Rico, de Kevin Kawan, editora Record, 487 páginas. É um livro, apesar de grossinho, bem leve, gostoso de se ler, e é uma história envolvente. Ele fala sobre a história de Raquel Chu e Nick Young. Eles são dois asiáticos. Ela nascida na China continental e criada nos Estados Unidos. Ela foi para lá muito bebê, quando o pai faleceu, a mãe foi embora para os Estados Unidos. Trabalhou em diversos lugares, como garçonete, viajando de cidade em cidade, até que se estabeleceu na Califórnia e conseguiu a licença dela como corretora de imóveis. E dali a vida dela começou a melhorar. A Raquel fez faculdade na Califórnia, onde conheceu a sua amiga Peik Lin, que é de Singapura e muito rica, e ficou muito sua amiga. Depois de um tempo, quando formada, ela se muda para Nova York e lá ela conhece o Nick, que também é asiático, de Singapura, de uma família muito abastada, mas a Raquel não sabe de nada da vida anterior dele. Então, eles se conhecem na faculdade, são professores numa faculdade em Nova York, se conhecem ali por intermédio de uma amiga e passam a se relacionar e namorar. Já estão juntos há mais ou menos 2 anos e Raquel percebe que ela não conhece nada da vida dele, né? Da vida dele anterior, da família e do passado dele, e ele conhece bastante coisa da vida da Raquel. Passados esses 2 anos, o Nick vê uma grande oportunidade de convidar a Raquel para participar do casamento do seu melhor amigo, Colin Khoo, e da Amaranta Lee, sua noiva. Esse casamento vai se passar em Singapura, então o Nick convida a Raquel para ir ao casamento, onde ele vai ser padrinho, e para depois eles fazerem uma viagem de férias de 2 meses pela Ásia, onde ele vai ter a oportunidade de mostrar para Raquel os lugares que ele gostava de frequentar e a família dele, apresentar a família e etc. Raquel resolve ir e o primeiro fato que ela acha estranho é quando ela entra no avião, que ela embarca na primeira classe. Ela acha aquilo estranho, como é que pode Nick ter condição de pagar uma viagem de primeira classe. E aí ele diz para ela que ele pagou com milhas, que ele tinha guardado e ela aceita e tudo bem. Chegando em Singapura, quem está esperando por eles no aeroporto é o casal de noivos, Colin Khoo e Amaranta Lee. Eles pegam os dois, estão em carros maravilhosos, despacham a bagagem para o hotel e vão para a rua comer. Eles chegaram de noite, estavam com fome e vão comer e passam uma noite muito agradável. A Raquel adora os dois, se sente super confortável com os dois, porque acha os dois muito naturais e pessoas muito legais e simples. Então a Raquel gosta bastante deles. Dali, quando acaba a noite, eles vão para o hotel. Chegando no hotel, ela se depara com um hotel 5 estrelas, que ela também não entende como o Nick está pagando. E o Nick diz que eles vão passar aquela primeira semana no hotel e que depois eles vão para a casa dos pais dele ou para a casa da avó. A mãe dele arruma uma viagem porque não quer se encontrar com a Raquel, porque percebe que a Raquel não é uma pessoa é, que é do relacionamento deles, né? Lá eles mostram muito bem isso no livro, como é que os casamentos, os relacionamentos, eles são todos ali manipulados pela família. As famílias que são muito ricas e muito influentes, elas se casam entre si e elas ficam ali naquele meio e não saem dali. Então, como ela não é uma pessoa conhecida dentro desse meio, então ela provavelmente não participa das mesmas coisas que a família do Nick. Então a mãe já começa a ficar nervosa e arruma logo uma viagem para fazer no final de semana que eles chegam de viagem, né? Chegam em Singapura para não ter que recebê-los e conhecer a tal Nora antes do tempo. E aí, passado uns 2 dias, a Nick vai se encontrar, desculpa, a Raquel vai se encontrar com a amiga, Peik Lin, que hoje mora em Singapura com os pais. Chegando lá na casa, uma casa maravilhosa, ela já sabia que a Pequelin era uma pessoa muito rica, e eles começam a conversar sobre o casamento,
quando a Peiklin percebe que a Raquel então tinha sido convidada para o casamento do século, mas não estava nem percebendo que esse evento, que esse casamento seria um grande evento na Ásia. E é um evento muito esperado por todos os asiáticos de alto padrão, né? Vamos dizer assim. E aí a Peiklin explica isso para ela e explica também que o hotel onde ela está hospedada, onde a Raquel e o Nick estão hospedados, é de propriedade da família do Colin, da família do noivo. Por isso eles estão hospedados lá. Então a Raquel realmente começa a perceber que ela está num meio onde as pessoas são todas muito ricas e muito influentes. E ela nunca soube disso porque o Nick nunca tinha contado isso para ela. O Nick sempre viveu de uma forma bem simples, né? Vivendo com o salário dele e nunca fez coisas além disso. A Raquel começa a se a, a frequentar a família. Ela já conhecia uma das primas do Nick, a Astrid, que também está passando por um problema no casamento. Ela é uma pessoa muito, muito, muito rica, mas ao mesmo tempo muito simples. Ela se casou com um homem que também não tinha dinheiro e ela está passando por causa disso um problema sério no casamento. É, mas, enfim, ninguém na família e de amigos sabe desse problema que ela está passando. Isso é uma história que é contada no livro, mas que os amigos não ficam sabendo. E aí a Raquel começa a participar daquela vida. Eles passam alguns dias no hotel e depois vão para a casa da avó do Nick. A casa da avó, quando ela chega lá, é simplesmente um palácio cheio de criados e pessoas. Ela tem uma criada só para cuidar dela, dos cabelos dela. Então ela se depara com aquele mundo que não é o mundo dela, que não é o mundo que ela vivia. E ela começa a cobrar isso um pouco do namorado, porque que ela nunca soube daquilo. Mas ela vai enfrentando, ela enfrenta tudo. O casamento, chega o dia do casamento, o casamento é um casamento que nem dá para explicar. São vários dias, vários eventos e tudo maravilhoso. Estima-se que eles gastaram 40 milhões de dólares no casamento, para fazer toda a festança do casamento. Acabado o casamento, o Nick e a Raquel vão viajar, né, pela tal sonhada viagem pela Ásia, e eles começam então pela Malásia, pegam um carro e vão para a Malásia para conhecer, na realidade o Nick leva a Raquel para uma casa, que seria a casa de férias da avó, casa de verão da avó. E eles chegam lá, é uma casa também muito rica, com muitos mordomos, e o Nick prepara tudo para que quando eles cheguem, eles possam ter uma noite legal e ele possa pedir a Raquel em casamento. E aí, chegando lá, a primeira coisa que acontece é eles se depararem com a mãe do Nick e a avó do Nick, que estão lá para interceptar essa viagem e esse pedido de casamento que elas não querem que aconteça. É, a mãe do Nick, ela anteriormente procurou todo um passado da Raquel para mostrar para o Nick que aquela não era uma mulher perfeita para ele. Então ela tem esse passado em mãos e joga isso na cara da Raquel. A Raquel se surpreende porque ela descobre um passado que ela não sabia que ela tinha. Ela fica muito decepcionada, briga com o Nick, vai embora e pede asilo na casa da amiga. Então ela passa uns dias na casa da amiga, uma semana na casa da amiga. Ela também briga com a mãe, que era uma pessoa muito próxima dela, mas ela fica muito ofendida porque a mãe não contou esse passado para ela. A mãe mentiu e omitiu certas coisas sobre seu passado. Ela fica muito triste e ela fica ali meio que enclausurada na casa da amiga, a amiga e a família dando suporte, mas ninguém podendo chegar perto. O Nick entra numa depressão e fica muito triste, não come direito, não dorme direito, tudo porque a Raquel brigou com ele e ela era a mulher da vida dele. E aí a história vai passando, o Nick consegue é, entender que para ter a Raquel de volta, ele precisa ficar batendo sempre no mesmo ponto, né? E não largar e não abandoná-la. Então ele acha aquilo um absurdo dela ter brigado com a mãe, ele vai atrás da mãe, a mãe pede ajuda a ele, e porque a Raquel entendeu tudo errado sobre a história dela e ela precisa a mãe contar para Raquel pessoalmente. Então o Nick dá um jeito de pegar um avião, ir até a mãe dela, um jatinho, vai até a mãe dela, pega a mãe dela na Califórnia, leva para Malásia, para Singapura, e lá ela encontra a filha, elas se reencontram, ela explica todo o passado, conta a verdade sobre o passado da Raquel,
e eles ali todos se reconciliam e tem um final feliz, né? Como todo livro romântico deve ser. Esse livro, na realidade, é uma trilogia, esse é o primeiro livro, ainda tem mais dois que eu já comprei, vou ler também. Não vou ler seguidamente, que eu não gosto de ler trilogia seguida. Vou ler outro, intercalando com outros livros, mas eu volto aqui para contar. E é um livro muito gostoso de ler, muito gostoso. Ele tem pontos que eu achei muito interessantes, porque ele fala da parte geográfica, que são realmente verídicas. Eu fui pesquisar e realmente existem os prédios que eles falam, as ruas, bairros. Então eu achei isso interessante, porque é bem real. Ele retrata um lado da Ásia que está muito em ascensão, que são as pessoas ricas, mas muito, muito ricas, que só andam de jatos particulares, lanchas, iates, coisas maravilhosas, joias maravilhosas, só compram com joalheiros renomados, só vestem vestidos e roupas de grife, assinado por estilistas famosos. Então, mostra muito esse lado, mostra como é a família, né, asiática, que ela ali realmente tem aquele clã bem fechado e que essas pessoas eles só se casam e só se misturam com essas pessoas que são influentes também, que são de boas famílias, né? Então, mostrou esse lado bastante, eu achei muito interessante. Super recomendo Asiáticos Podres de Rico. E depois eu venho com o 2 e com o 3. Se você gostaram, eu vou deixar o link para a compra do livro embaixo. E se você gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha, tá? Até a próxima. Beijo!